Olá pessoal, aqui quem fala é a Sakura Nakomemi do Mania Animes e Mangás. E hoje eu vou estar ensinando uma coisa diferente. Foge um pouco do assunto de Vocaloid, mas também é um assunto do canal, que é Speed Art, desenhos. Eu vou ensinar como desenhar e pintar os olhos nesse estilo aqui que eu faço. Peraí, deixa eu procurar uma imagem aqui. Uma imagem que eu fiz por último aqui. Olhos tipo esse, só que sem esse desenho, mas eu vou ensinar também. Vamos lá, vamos criar um novo arquivo. Não vou criar um arquivo tão grande assim. Opa. 500 por 500 tá bom pra mim. Dá ok. Pronto. Primeiro, uma coisa que você deve notar. Um olho de anime, ele não é simplesmente... Peraí, deixa eu aumentar esse pincel. Ele não é simplesmente assim, redondo. Ele segue o padrão de um olho normal. Um olho normal é assim. Opa, que é mais ou menos assim. Então, o olho de anime, ele segue esse padrão. Mas como? Por exemplo, assim, você vai fazer um olho, você desenha primeiro a parte de cima, as pálpebras. E a parte de baixo. Pronto, é assim. Ele segue esse padrão, veja. Aí na hora de pintar, o branco, deixa eu pegar uma cor mais escura pra ver melhor. O branco, ele não vai pegar uma coisa redonda aqui. Ele vai pegar esse sentido assim e vai fazer essa volta assim. Pegando o sentido de um olho normal. Aqui também. Aí ele vai ficar assim. É lógico que não vai ficar todo torto assim, é porque eu tô fazendo rápido. Ele vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou fazer a linear art dos cílios assim e já volto, que eu demoro um século pra fazer. Eu voltei, eu vou fazer linear art junto com vocês mesmo porque isso daqui, se eu fizesse fora do vídeo, não seria um tutorial, certo? Eu vou ter dois jeitos de fazer isso. Primeiro, é bom usar... Eu uso a caneta, mas pode usar o pincel, tanto faz. Mas eu fiz um pincel aqui específico pra fazer linear art. Tô com um pincel branco, parece. Sim, eu tô com pincel branco. Esse pincel aqui, ele tá configurado com esse estabilizador, o S3. E a pressão tá com 9. O que é esse estabilizador? Por exemplo, aqui. Deixa eu pegar o pincel normal. Aqui tá um pincel normal. Se você for fazer com o mouse, ele vai ficar assim. Aí, se você tiver mais o digitalizador, você diminui esse diâmetro mínimo e ele vai ficar com pressão. Agora você faz tipo um olho meio torto assim. Pra arrumar o traço, a gente usa o estabilizador. Ó, no 1 não fica horrível, olha. Eu não consigo fazer um traço bem feito assim. Principalmente quando você vai muito lento, olha.
Aí o estabilizador ele ajuda nisso, a arrumar o seu traço. O S3 ele é um pouco lento, mas ele é bom para fazer line art. Assim. Aí pra quando eu vou pintar eu uso o 13, que é mais rápido pra mim. Eu só uso o S3 pra fazer line art, que é melhor. Que o seu traço fica bem feito e não fica aquela coisa ondulada, redonda. Sei lá, redonda não. Sabe, sei lá, não sei explicar. Mas fica aqueles tipo ruído. Aí fica horrível o desenho. Certo. Vamos pegar a line art. E também em questão das cores, pra fazer o olho, se você estiver fazendo um desenho de uma garota assim meio kawaii, você usaria uma cor mais ou menos puxada para o marrom para fazer os cílios. Aí você pode optar pelo marrom ou pela cor do olho, por exemplo, se o olho for azul, você vai pintar os cílios de azul um pouco mais escuro. E o preto, que é o padrão, você vai pintar. Certo. Pra fazer isso aqui, essa parte aqui, ela tem que ser fina. E aqui também tem que ser fino, só que aqui vai ser engrossado aqui nessa parte. Eu gosto de fazer assim, por exemplo. Eu faço a linha em uma layer, a linha de baixo, e depois eu crio uma nova layer e faço novamente uma linha. Pronto. Aí depois disso saiu perfeito, então eu vou juntar as duas camadas, pegar o balde de tinta e vou pintar aqui e depois ajustar essas linhas com a caneta. Agora vocês ficam falando, por que eu não uso o pincel e sim uso a caneta? Simplesmente porque eu vou mostrar depois. Espera aí, deixa eu terminar isso aqui. Pronto. Agora eu vou mostrar o porquê. Se eu pegar a caneta, eu faço um traço bem escuro assim. Já o pincel, ele pega um traço bem mais, como diz, uma opacidade. Ele tem uma certa opacidade pela pressão. Se eu ponho forte, ele vai sair forte. Se eu ponho claro, ele vai sair muito claro. Por isso eu não gosto de usar o pincel para linear art, porque ele sai muito claro. E se eu quisesse ficar escuro, tinha que passar várias vezes ele. E eu gosto de gosto de desenhar com a mão bem mais leve, que fica melhor o traço. Agora, outra coisa que eu uso muito são essas ferramentas aqui. A ferramenta de mover e a seleção. Essas ferramentas eu uso muito. Porque, tipo, se você fizer um traço assim e o traço saiu perfeito, mas ele tá no lugar errado, eu simplesmente movo a linha que eu desenhei e pronto. Aí caso ele esteja um pouco fora, que nem aqui, ó, ele tá fora do branco, eu aperto Ctrl T. Aí, Ctrl T. E seguro o Ctrl e ele vai ficar esse mauzinho branco aqui. Aí aqui você pode arrumar. Assim. Tipo, deformando. Dá Enter e ele já ajusta. Depois disso, vamos fazer o de baixo. O de baixo ele é um pouco mais fino que o de cima. Então, vamos pegar aqui de novo o pincel da Lineart. E vocês podem perceber que aqui em cima ele sai uma coisa redonda. Aqui embaixo ele já sai um pouco mais quadrado. Tipo assim. Pronto. Depois disso, o olho está pronto. Eu vou apagar aquele branco que estava mal feito mesmo. Certo.
Aí aqui, a pupila agora. Não, continuando aqui nos cílios, que eu quase me esqueci. Você vai criar um... Não, deixa quieto. Pega o pincel da Lineart mesmo. Pega um tamanho razoavelmente pequeno. Era isso que eu queria falar. Não sei porquê, mas eu tô enrolando aqui. Acho que é porque é a minha primeira videoaula de desenho. Certo. Agora aqui, ó. Os cílios dos personagens. Por exemplo, se for um homem, você não vai fazer aqueles cílios assim. Porque senão vai ficar parecendo uma mulher. Mas pode ficar uns cílios assim embaixo. Tipo aqueles homens. Sei lá. Se vocês conhecem aquele anime. Como que era o mesmo nome do anime? Onde tem aquele menino com tapa-olho. Que um olho dele é tipo de outra cor. Que ele fez um contrato com um demônio. Ele é uma criança e tem um demônio que é o mordomo dele. Tem um personagem nesse anime que ele tem um cabelo bem compridão e ele tem um aspecto feminino. Então ele tem os cílios assim. E ele não tem aqueles cilhões assim. Agora, feminino. Você não vai fazer um monte de cílios assim que fica horrível. Você pode fazer uns 3 cílios por aí. Desse mais ou menos assim. Aqui na frente pode fazer 1 ou 2. Não, deixa o mesmo. Porque muitos cílios fica horrível o desenho. Fica aquela coisa escrota. Então é bom sempre deixar uma quantidade razoável. Agora a pupila. Eu vou fazer criar uma nova layer aqui. A pupila a pupila é redonda, não é? Aqui também ela é redonda, só que ela vai pegar mais ou menos um redondo meio oval. É difícil acertar. Pronto, consegui. Vou chamar um pouquinho mais pra baixo. Pronto. Passar ela pra baixo, agora a camada. Certo. Aqui nós já temos a linearte do olho quase finalizada. Por quê? Quase. Simplesmente porque ainda tem... Deixa eu arrastar esse olho um pouquinho mais pra baixo. Ainda tem mais uma coisa que você não pode esquecer num olho. Que é aquela dobrinha que tem aqui no seu olho. Você não pode esquecer dela. E também tem a sobrancelha que ela fica mais ou menos aqui, assim. Mas eu não vou me focar na sobrancelha. Eu vou desenhar ela aqui só pra não ficar... Só pra aparecer o olho mesmo. Pronto. Uma sobrancelha grossona, mas vai, né? É só um tutorial mesmo. Certo. Eu vou ensinar a colorir o olho do jeito que eu faço. Primeiro vamos pegar aqui uma nova camada. Deixa eu pegar a cor de pele, que eu apaguei a camada da cor de pele. Vou pegar uma cor mais escura. Certo. Geralmente, pra você pintar, você cria uma pasta chamada olho. É assim que eu faço. Todas as cores que eu utilizo, eu crio uma pasta para cada específica. Ou tipo, uma pasta para a cor da pele, uma pasta para a cor do olho, cor do cabelo, cor da roupa, e assim vai. É bom separar em pastas que você se organiza melhor e quando você for procurar assim, voltar assim, caso você tenha errado alguma coisa, esquecido alguma coisa, você vai achar mais facilmente com as pastas. Certo. Aqui vamos criar uma nova layer. Agora eu vou utilizar a caneta normal, um tamanho mais ou menos assim. Agora para pintar, você nunca jamais use totalmente branco ou totalmente preto. Por quê?
Porque senão o preto ele vai se misturar com a linea art, caso você tenha feito a linea art toda preta. Porque tem gente que faz linea art colorida para combinar com as cores específicas. Depois eu ensino isso. A mudar a cor da linea art depois. Vamos ver. Vamos ver nada. Vamos ver se... Esquece que eu tô falando aqui, eu tô falando sozinha. Agora aqui eu vou pegar esse cinza bem clarinho, quase chegando no branco. E vou fazer a parte branca do olho. Quando você for fazer essa parte, você não pode pegar e fazer uma coisa maior que a linea art. Você tem que ficar sempre no padrão da linea art. Aqui assim, nunca passe dela. Porque caso você faça maior que a linea art assim, vai ficar uma coisa estranha. Você tem que seguir o padrão. Tipo, a linea art, ela tá vindo, termina aqui, né? E aqui termina aqui. Então ela vai seguir essa linha assim. Ela segue essa linha aqui. Pronto. A parte a branca do olho está pronta. Agora eu vou criar uma nova camada. Não usa, como fala, agrupar aqui. Por que não? Porque você vai fazer essa cor aqui separada da cor da pupila. Agora a pupila. Eu já vi muita gente que não sabe usar a ferramenta de seleção. Por exemplo, ela tenta usar a ferramenta de seleção em outra camada e fica assim. Aí às vezes quando você pega um desenho, uma linea art na internet, que não foi você que fez, e ela tem um fundo branco atrás, e você vai selecionar, ela seleciona tudo também. Ela fica assim. Pra você selecionar certo, caso você tenha pegado uma linea art na internet, você vai vir aqui nessas propriedades, clique em cores diferentes, diminua isso aqui, deixa pelos 30 e seleciona, que ele vai selecionar certo. O meu não vou usar, eu vou usar transparência, diminuir isso aqui, porque o meu fui eu que fiz a linea art, então eu não preciso mexer nessas configurações. Caso você tenha pegado a linea art na internet, você usa cores diferentes, certo? Agora eu vou... Deixa eu ver uma cor para esse olho. Acho que eu vou pintar ele de azul. Agora aqui, eu vou começar... O jeito que eu faço os olhos dos meus desenhos, eu sempre começo pela cor clara, que é essa daqui, que eu vou usar essas três cores aqui que eu usei, que é o tom claro, médio e escuro. Só que eu uso um pouco mais escuro que isso e um pouco mais claro que isso também. Eu vou pegar essa cor clara aqui e vou preencher. Depois disso, eu crio uma nova... Não, vamos primeiro terminar essa parte branca. Você cria uma nova camada, agrupar. Agora aqui eu faço diferente. Eu não uso mais a caneta e também eu não uso o pincel. Eu uso o airbrush. Eu ponho no tamanho mais ou menos assim, 75. Aí também você tem essa opção aqui, ó, tipo 0.01, que é bem pequenininho, o 1.0, que é um pouco maior, e 5.0, que é bem grande. Eu deixo no 5.0. Agora aqui eu vou pegar essa cor cinza aqui, um pouco perto do preto, mais ou menos aqui no meio, entre o branco e o cinza e o preto. Eu passo aqui em cima, passo aqui embaixo também.
pega o blur, aumenta e passa. Não se preocupe que tá ficando tudo cinza, que depois vocês vão ver. Agora eu vou pegar esse mais ou menos preto aqui e vou passar em cima com um pincel um pouco menor. Apagar o blur. Agora eu vou pegar o airbrush e vou pegar o tom mais ou menos branco e vou passar aqui assim. Pegar o brush de novo e misturar um pouco, bem de leve assim, pra não pegar aquele preto não, cinza, certo? Agora a pupila do olho. E também tem uma coisa aqui que eu acabei de notar, que a linerte não, a pintura aqui, ó, ela tá com umas partes sem pintar. Eu vou pegar a mesma cor que eu peguei antes e vou ajeitar isso. Pronto. Certo, agora a pupila. A pupila você vai criar uma nova camada, agrupar. Agora com a caneta, você vai escolher a cor escura dessa cor aqui, a terceira cor escura. Tem a média e a escura. Então você vai pegar a escura e vai fazer mais ou menos um círculo oval aqui. Vai pegar o brush e vai passar um pouquinho aqui assim. Agora você cria uma nova camada, agrupar, pega o airbrush e deixa quase no preto e passa até a metade do olho. Depois você pega o brush de novo e passa, pode passar, borrar tudo, certo? Depois que você fez isso, você cria uma outra nova camada, agrupar, escolhe. Agora aqui você pode escolher o pincel que quiser. Eu gosto de usar a caneta. Eu vou escolher um pouco menor. Agora não tem a cor clara que a gente colocou de primeiro. A gente vai pegar uma cor mais clara ainda. Colocar luminosidade. Não, luminosidade ainda não. Deixa normal. Faz uns dois coisinha assim e passa assim, fazendo tipo um círculo aqui embaixo. Agora eu vou criar uma nova camada, agrupar, e agora sim que eu vou usar luminosidade. Deixa a mesma cor, luminosidade, e você vai passar bem assim. Certo. Agora a luz do olho, você não vai fazer aqui dentro dessa pasta, você vai fazer acima da linha art. Cria uma nova camada, pega um mais ou menos branco, pincel um pouquinho maior, e faz um círculo aqui, outro aqui, pronto. É assim que eu faço os olhos dos meus desenhos. De longe ele fica melhor. Aliás, pra melhorar essa parte aqui, ó, que a gente nunca tem um traço tão perfeito assim, pra melhorar você vai pegar aqui, pegar a camada que você fez o branco de baixo, a cor base, vai pegar o blur, diminui e passa. Eu acho que eu passei muito forte ali. Não passa muito forte, só borra um pouquinho, deixa quase imperceptível, só pra tirar aquela linha meia quadrada. E pronto, assim tá finalizado.
Se vocês quiserem mais tutoriais de desenhos, é só falarem aí nos comentários, dar o seu gostei, adicione aos favoritos e até mais!